Não, mas esse negócio aí é legal mesmo, de viver, né? Da gente nunca tá no ponto... No último. No último minuto, né? O filme nunca vai acabar na vida real. Isso aí é um barato, né, cara? E engraçado que isso remonta um pouco que as pessoas sentem, né? Como deve ser, né? Você tá naquele 1 minuto antes de morrer, naquele minuto que você está morrendo. Tem um monte de gente que passou por essas experiências de quase morte, ou até de morte e voltou, então relatam isso. Mas é uma coisa meio pro ser humano paradoxal, né? Acho que para todas as espécies que tem algum nível de consciência. Mas é isso, a gente... nunca tá no último minuto antes de morrer, e tal como a gente não tá no último minuto antes de acabar a humanidade, simplesmente porque quando acabar a humanidade a gente vai morrer. Entende? It's one and only. É um fenômeno só. É assim que eu vejo essa situação. Eu acho que, enfim, no final das contas é o paradoxo da morte que vem à tona. Por sinal, por falar em morte, é uma coisa muito interessante que pouca gente sabe, que me impressionou muito quando eu soube já faz tempo, que a gente, depois que a gente morre, de certa forma a gente continua vivo. Agora alguém vai fazer um corte e vai falar, o cientista falando a coisa mais estúpida. Eu gosto de corte da internet por isso. Agora vamos cortar esse pedacinho e falar, o cientista mais burro... afirma que existe vida após a morte. Pode cortar aí, é o Brunão que faz o corte aqui, ó, o Brunão. Já coloca aí como na maldade, clickbait. Faz na maldade. Coloca como clickbait. Não faz isso não. Mas é o seguinte, a gente tem atividade de gene, é muito interessante isso. Depois da morte, você ainda tem atividade higiênica, tem um monte de coisa. Curioso, né? É uma coisa que... Porque aí vai entrar naquela discussão que é o que é vida, o que é vida, né? Eu acho que essa é verdade, tem essa discussão bem filosófica, mas tem uma outra que é bem simples, mas que raios que esse gene está fazendo? Qual que é o sentido? Do ponto de vista estritamente evolucionário, qual que é a função de um gene que vai estar ativado, vai ativar depois que você morreu? Tá? A propósito, assim, a gente tem ativação biológica mais de 24 horas depois da morte. Caramba! Sério, cara? Isso muda o conceito do que é morrer? Na minha visão, não muda, tá? Na minha visão, a gente morre quando existe morte cerebral e ela é não só cerebral, mas ela é sistêmica. Enfim, para mim, o conceito de morte estabelecido hoje em dia, ele é suficiente. Entendi. Me parece. Mas... conceito biológico mesmo. Porque eu não acho que ele é um conceito biológico, entendi. A morte. Ele é mais um conceito médico-social, né? No final das contas, quando eu vou declarar que alguém morreu, eu vou declarar para alguém, né? É para a sociedade, é para a família, é para poder tirar dali o corpo e seguir com outro procedimento, entendeu? É para essas coisas. Mas, do ponto de vista justamente biológico, você ainda tem atividade de gene, você tem tecido funcionando, inclusive você tem atividade no cérebro. Agora as pessoas vão ficar chocadas. Muito engraçado, né? Que não tem nada a ver com consciência, não tem nada a ver com nada disso. Mas é medido isso aí? Sim, são dados, isso é tudo verdade. Engraçado que das 150 bilhões de coisas que eu já falei por essa, eu nunca falei. Mas é fato. Eu escrevi a primeira vez sobre isso na minha primeira coluna. Eu tive uma coluna antes do UOL, no outro jornal, e escrevi isso aí uma vez, sobre a mudança, se a gente ia, na verdade, entrar numa fase de revisão do conceito de morte. Não entrou, esqueci o assunto, mas isso aí já tem alguns anos, e o que a gente vê hoje em dia é que esse tipo de coisa, no fundo, acontece porque existe um descompasso na morte mesmo, entendeu? Você não morre tudo ao mesmo tempo. Esse é o negócio, entendeu? Então, você tem morte cerebral, você tem o coração deixa de bater, você tem um monte de coisa que acontece num passo e outras estão acontecendo em outro passo. Porque, no final das contas, o organismo, ele tem processos como se fosse um data center que acontecem também com dinâmicas diferentes. Eu posso apagar... não é que eu desligo, apagou tudo. Não, porque a corrente passa pelo negócio. Claro que são milissegundos, mas tem não sei o que, aí tem um que tem uma ventoinha, a ventoinha gira um negocinho. Então o negócio é engraçado pensar dessa maneira, né? Que a morte, ela tem essa distribuição não binária. Abrupta, né? Acabou, né? Não é digital, a morte não é digital. Caramba. Engraçado, né? Nossa. Tá explodindo a cabeça da galera aí uma hora dessa. Eu acho esse conceito engraçado. Cara. Porque é um negócio muito... E como o pessoal mediu isso aí? Alguém foi esperto o suficiente para fazer uma análise na hora ali. Fez uma análise genética e viu. Isso aí é fácil de você ver, tá? Atividade de gene
Não é uma coisa complexa de você ver. Foi estudar o tecido e viu. Não, mas eu penso assim, quem que será que imaginou isso? Cara, na boa, você conhece, você é cientista. Foi por acaso, certeza. Foi fazer qualquer outra coisa. Foi botar lá pro aluno de medicina fazer um negócio mais... Vai estudar mais cedo. Fala, caramba, o que tá acontecendo? Ô tio, olha o que eu tô vendo aqui, tio. Nossa Foi exatamente um senhora. negócio desse.